Olá, o meu nome é Ricardo Alencar, eu sou da empresa Rictron Tecnologia. Hoje tem um produto um pouco diferente para mostrar para vocês, porque a máquina laser, por mais versátil que ela é, a máquina laser corta todo tipo de material, couro, tecido, EVA, MDF, acrílico, uma infinidade de material, até metal a máquina laser corta. Mas o que eu quero falar hoje para vocês não é de máquina laser, é de um outro tipo de máquina, porque existem algumas poucas situações que não se pode aplicar a máquina laser no uso. Por exemplo, se você vai cortar muitas camadas de tecido, como esse aqui, não vai dar para você cortar numa máquina de corte a laser, por dois motivos. O motivo número um, que quando você tem um material muito grosso de tecido, o laser ele corta aquecendo. Então, o que ocorre? Vai correr o risco de pegar fogo, tá? O material, porque ele é muito grosso. O laser vai ter que atravessar uma camada muito grossa. Outro motivo é o seguinte: o laser, quando está cortando o material, ele está injetando um ar comprimido para que o material seja refrigerado durante o corte para que não pegue fogo, tá? Quando você tem uma camada muito grossa de tecido, como essa aqui, ó, o que vai acontecer? Esse ar comprimido não vai conseguir penetrar na parte interna do material que está sendo cortado, porque o corte do laser é muito fino, tá? E mais uma outra coisa vai atrapalhar o uso do laser nesse material aqui, que seriam muitas camadas de tecido ou outros materiais muito grossos. É que o laser ele trabalha com um raio focalizado. Então o raio do laser vem, se focaliza em um ponto muito pequeno. Após passar o ponto de foco, ele começa a abrir novamente. E a energia, a potência, a capacidade de corte está no ponto de foco. Então, se você tem um material muito grosso, você não consegue focalizar o laser em toda a espessura do material. O foco vai estar mais na parte de cima do material, ou mais no meio, ou mais embaixo, conforme você ajustar a altura do bico de corte. Então é uma das dificuldades. Existem lentes que dão um foco, uma distância focal maior, uma lente que a área focalizada é um pouco mais comprida, mas elas têm limitações também. Existem sistemas telescópicos que fazem com que o laser fique um pouco mais reto para uma espessura maior, mas são sistemas também muito caros. Então o que ocorre? Junta três fatores. Fator número um, sai do foco quando você está cortando um material muito grosso. Tá? Por mais que você use uma lente de distância focal ampla, tá? Vai sair do foco. Fator número 2, o ar comprimido que refrigera o material que está sendo cortado não vai conseguir atravessar toda aquela camada e refrigerar a parte mais interna da camada, tá bom? E daí depois também nós temos uma outra dificuldade, porque esse material ele pode pegar fogo, tá? Então tem que tomar muito cuidado quando vai cortar coisas muito grossas no laser. Mas a Rictron tem uma solução, tá? Eu já vou falar a solução que nós temos, vocês vão assistir no vídeo em seguida aqui. Outra coisa que eu quero falar é com relação ao corte de espumas, como essa aqui, que é uma espuma muito grossa. Se você utilizar uma lente de distância focal, você até corta essa espuma. O problema é que nem sempre a qualidade do corte ela vai ser suficiente para a destinação daquele material. Se esse material for colocado dentro de um tecido, se ele for revestido depois, tudo bem, pode-se utilizar a máquina laser, porque o acabamento do corte não vai influenciar no destino do material. Porém, quando o material ele precisa ter um acabamento que ele não vai ter um revestimento, o laser não vai servir para cortar esse tipo de espuma, tá? E o motivo é justamente por trabalhar com temperatura alta. O laser ele é uma energia muito forte, na verdade é uma luz mesmo, tá? Uma frequência determinada, uma frequência acima fora do nosso campo de visão, tá? E ele trabalha vaporizando o material em alguns casos, em outros casos derretendo o material, tá? A espuma, ela vai ficar um pouco derretida, tá? Principalmente na parte de cima, onde que inicia o corte, que o laser chega com mais potência. Então, é um caso que também não se deve aplicar máquina laser quando você precisa ter um acabamento muito bom do corte de espuma, tá? Outro material, tipo você vai fazer um material que é um capacho como esse aqui, ele tem uma outra dificuldade para o uso no laser, porque ele é composto de uma parte mais dura, tá? E uma parte mais macia. O que vai ocorrer? O laser, ao cortar esse material, vai derreter muito a parte macia
para poder cortar a parte grossa, que você vai ter que colocar muita energia para que ele possa cortar a parte grossa, que aqui nós estamos vendo que é um material composto. Ele tem uma parte que é mais grossa, mais dura, e uma parte mais macia, tá? Que é uma parte macia que o que vai ocorrer? O laser vai queimar muito a parte macia para poder cortar a parte grossa. Você vai ter que colocar potência para a parte mais grossa, mais dura do material, tá? Então é uma outra situação que não vai ficar um acabamento bom. O laser até corta, mas não vai ficar um acabamento bom, ele vai ficar queimado demais a parte de cima, tá? A espuma também, se você regular a potência do laser para cortar toda a espessura da espuma, a parte de cima o laser vai chegar com mais força, com mais energia, então vai ficar mais derretida, tá? Então vai dar assim um acabamento que não é muito bom. Então para casos como esse, cortar uma espuma como essa, para casos de ser necessário cortar várias camadas de tecido, tá? Que você precisa ter uma produtividade. O laser é muito bom quando você está cortando tecido até 20 camadas. Você pode cortar até 20 panos, você vai cortar bem. E existe um outro detalhe, é que se você colocar tecido sintético, várias camadas de tecido sintético para cortar de uma única vez, ele cola. Porque o tecido sintético, ele derrete um pouquinho. É até bom quando você usa poucas camadas, porque aquele derretimento que tem no tecido sintético segura a fibra dele para ele não desfiar, tá? Então o laser tem uma vantagem. Você corta só 1, 2, 3 ou 4 camadas de tecido sintético, ele ajuda a cauterizar o corte para que as fibras do tecido não se desfiem. É muito bom isso. Porém, se você colocar 6, 7, 8, 9, 10 camadas de tecido sintético, ele vai colar, tá? Então o laser vai derreter ele, porque o tecido sintético ele vem um tipo de plástico, né, também, e ele vai derreter. Tá? Ele vai derreter e vai colar. Então, existem situações que não se pode aplicar a máquina laser. Quando você vai cortar muitas camadas de tecido, tá? Seja ele um tecido natural, de algodão, ou quando você vai cortar algumas camadas de tecido sintético, tá? Então, por exemplo, o nylon, tá? O tecido de nylon, ele vai acabar colando, tá? Então, qual é a solução? Se nós não podemos utilizar a máquina laser para cortar camadas muito espessas de material natural, de tecido, e não podemos cortar outras partes de material que sejam seja tecido sintético, que eles vão grudar um no outro, se nós não podemos cortar a espuma muito grossa com um acabamento perfeito, existe uma outra solução que vocês vão ver agora, que é o uso de uma máquina que ela é idêntica a uma máquina laser, ela tem um cabeçote que se move de um lado para outro, que faz o desenho que foi feito no computador, que vai cortar conforme o desenho feito, tá? Essa máquina, ela não usa laser, ela usa uma faca. É uma faca que ela gira, ela faz um movimento de corte e ela segue o desenho que foi feito. Então, para aplicações como essa, cortar espumas grossas, cortar muitas camadas de tecido, se usa essa máquina, tá? Que é uma máquina que usa uma faca, tá? Ela tem uma faca, ela vibra e ela tem um cabeçote que vai tangenciando o corte, tá? O que você desenhar, a máquina vai cortar. E vai cortar materiais grossos, tá? E vai cortar com rapidez e perfeição, tá? Porque é uma máquina que ela é computadorizada. E nós chamamos essa máquina de máquina de corte digital, tá? Essa máquina, vocês vão ver agora no vídeo, uma demonstração dela. Ela não é produzida pela Rectron, mas a Rectron é uma empresa que tem vários parceiros na China, onde nós procuramos o que tem de melhores fornecedores, os fornecedores que dão mais qualidade no produto e produtos que realmente funcionem muito bem. A Rectron importa, ela instala, ela dá garantia e dá assistência técnica e dá treinamento, tá? Então a máquina que vocês vão ver agora é uma máquina de corte digital, ela não utiliza laser, ela utiliza uma faca de corte. E ela resoluciona todos esses problemas. Ela pode cortar borracha, ela pode cortar tecido, ela pode cortar espuma, uma infinidade de material também pode cortar, tá? Só que ela sempre vai fazer um corte reto, perfeito, porque é uma lâmina que está fazendo o corte. Ok, pessoal? Vamos assistir então um vídeo de demonstração. Qualquer necessidade de orçamento ou cotação, entre em contato conosco pelo e-mail vendas@rectron.com.br ou um dos diversos telefones que a nossa empresa tem, ok? Aguardamos. Qualquer dúvida que houver, entre em contato. Veja um vídeo então de uma demonstração de corte que nós fizemos com o nosso fornecedor lá na China.